Olá, pessoal. Adriano Rocha por aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra. Você que tem sido amordaçado aí dentro dos quartéis do Exército, da Marinha, da FAB, das polícias, dos bombeiros militares, você não está sozinho. E aqui você tem voz. Eu quero chamar a sua atenção, né? Nós estamos passando aqui na tela os nossos e-books. O primeiro deles é do Marujo Reborn, autoria desconhecida, A Revolta Sem Chibata. É um livro interessante, né? Eu tenho 2 e-books de minha autoria, Dias de Luta, Dias de Paz, e também José, a Saga do Sonhador. São histórias fantásticas que vão edificar a sua vida, que vão trazer lições para você. E se você quiser adquirir o Revolta Sem Chibata, ele é gratuito, né? Os demais você pode adquirir na Amazon ou através dos nossos canais aqui na bio, né? No link aqui da bio desse vídeo. Então, a gente vem tratando de alguns assuntos aqui. A gente primariamente está abraçando aí nesses primeiros episódios a Marinha do Brasil, porque a Marinha do Brasil é a mais... É aquela que age com mais ilegalidades, é aquela cuja história, né, por si só já fala, e lamentavelmente a gente sabe disso, e o que a gente quer a gente está aqui para mudanças, né? Então já falei de alguns assuntos, né? A marginalização do militar enquanto cidadão, né? Eles não querem que o militar exerça a sua cidadania. Eu não sei o que vem pela frente, mas da Marinha a gente espera tudo. Só que o que de fato vai acontecer é a mudança, não tem para onde correr, né? Eu sei que as autoridades navais estão me ouvindo, estão me assistindo e sabem já que aqui não tem ninguém brincando. Então, não adianta tentarem me criminalizar, não adianta tentarem me calar, não adianta tentarem me matar, porque ainda que consigam me matar, atentar contra a minha vida, a minha voz vai reverberar, como a de Martin Luther King Jr., como a de João Batista, o precursor de Jesus, e como o próprio Jesus, o meu grande mestre, o mestre dos mestres, aquele que é o maior médico de toda a história, o maior psicólogo, o maior advogado, o maior juiz, enfim, um pobre carpinteiro cujo nome ecoa ao longo dos séculos há 2000 anos. Então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e dizer para os senhores que hoje nós vamos refletir um pouco, né, sobre uma carta, né? Que carta é essa? Essa carta é a carta do Tenente Cardoso, né? A carta do Tenente Cardoso. A carta do Tenente Cardoso, ela ficou ela foi veiculada nos idos de 2007, né? Foi veiculada nos idos de 2007, e o Tenente Cardoso ele trata exatamente de muitas questões que envolve a Marinha do Brasil nos dias atuais, né? Qual era o intuito do Tenente Cardoso ao escrever aquela carta? Qual era o intuito do Tenente Cardoso quando ele escreveu essa carta, né, que tanto reverberou nos idos de 2007, ecoa até hoje, né? E aí o que acontece? O que levou ele a escrever? Ele pediu o desligamento da Marinha, fez um concurso público, saiu da Marinha, e o espírito que ele tinha era o de gerar transformação. Naquela época não se tinha WhatsApp, não se tinha internet com essa dinâmica, né, que a gente tem hoje, né, com toda essa complexidade, as informações chegam muito rápidas, né? O WhatsApp não existia. Então, assim, o Tenente Cardoso, ele escreveu essa carta num contexto pedagógico, se dirigindo ao comando da Marinha, se dirigindo à oficialidade, e ele mandou essa carta para algumas poucas pessoas da turma dele, né? Mandou por e-mail, naquela época era por e-mail. E aí, essa carta, nos idos de 2007, ela gerou uma comoção. Eu me lembro, em 2007 foi o ano em que eu fui desligado da Marinha, mas aquilo gerou uma comoção muito grande, né? E por que essa comoção foi gerada? Justamente porque ele tocou em pontos extremamente sensíveis, né? Ele tocou em pontos sensíveis, justamente mexeu com
com as autoridades, né? Mexeu com o brio das autoridades, enfim. Então, o Tenente Cardoso ele se tornou uma espécie de, ao mesmo tempo, de herói naquela época, né? E também uma espécie de vilão, porque muita gente ficou contra ele. Então, o que aconteceu especificamente nessa época? A carta começou a invadir, né, blogs de tudo quanto é natureza, aquilo se tomou um vulto muito grande, né, tomou uma proporção muito grande, e aí as pessoas começaram a chamar o Tenente Cardoso de oportunista, chamar o Tenente Cardoso de aproveitador, de traidor da Marinha, aquela coisa que a gente já sabe. E o cara isso é tão verdade, né, o que a gente está falando aqui, por quê? Porque o Tenente Cardoso ele desapareceu, ele passou num concurso, dizem que ele tem um viés muito discreto, né? Ele não tinha esse ideal de mudar o sistema, ele queria dar a contribuição dele, né? Ele queria dar sua contribuição, né? E, infelizmente, ele não, foi julgado, foi condenado, né? Foi julgado de todas as formas, foi condenado até por alguns de seus pares, mas a gente fica aí com a lição dessa carta dele, né? Com as lições, com aquilo que ele deixou para nós. E aí eu vou falar uma coisa para os senhores, né? A carta do Tenente Cardoso, ela tem um legado, né? O Tenente Cardoso ele deixou um legado para a gente, né? Ele deixou um legado ao escrever essa carta. E a gente não pode negligenciar isso, né? A gente não pode negligenciar isso. Então, eu quero ler, né, essa carta com vocês, né? Quero trazer essa carta para a gente refletir um pouco sobre ela, né? Entrar no assunto especificamente que ela trata. E o Tenente Cardoso ele foi muito cirúrgico no que ele escreveu, né? A gente não tem como a gente discordar, né, daquilo que ele escreveu, né? São verdades muito contundentes, né? E eu quero ler com vocês, né, essa carta. Então, vamos à carta propriamente dita. Esta carta foi escrita como uma tentativa de mudar o que não consegui em quase uma década. Meu desânimo, que culminou na desistência de minha carreira, foi cultivado sistematicamente, dia após dia, através da observação e vivência de atitudes que desprestigiavam meu bom senso, capacidade crítica e intelecto, sobre os quais passaria a discorrer mais adiante. Ou seja, apesar de oficial, né, ele foi aluno da Escola Naval, era oficial da Armada, ele se sentia um escravo, né? E a gente vai entender por quê, né? Após ter sido aprovado em 1998, num dos concursos mais concorridos daquela época, ingressei, diga-se de passagem, hoje não está tão concorrido. O último concurso da Escola Naval tinha 5.000 e poucos inscritos e eles prorrogando. E que continue assim, porque é isso que vai gerar mudança. Após ter sido aprovado em 1998, num dos concursos mais concorridos daquela época, ingressei na Escola Naval, tendo preterido uma carreira de engenheiro eletrônico na UFRJ, ou seja, ele passou no vestibular para engenheiro eletrônico e na Escola Naval. Julgava que a carreira naval se mostrava mais promissora, com estabilidade, interstícios bem definidos e ainda um certo prestígio junto à sociedade. Esse foi o espírito com o qual fui admitido na Marinha do Brasil. Após 5 anos de formação e apenas um de oficial, já havia tomado a decisão. Não havia como permanecer nesta carreira, a não ser literalmente com o sacrifício da própria vida. É óbvio que ele está fazendo aqui uma linguagem metafórica, né? Mas é aquilo, a gente jura dar a vida em prol da pátria servindo nas forças militares. Só que aqui o que ele está dizendo? Dar a vida literalmente sem nenhum tipo de propósito, sem guerra, sem nada. E assim, é isso que está acontecendo. As pessoas estão tendo as suas vidas desgraçadas, devastadas, sua saúde indo de ralo abaixo, né? Sem nenhum propósito plausível, né? E aí ele continua. Um sacrifício contínuo que eu via se abater sobre todos os meus colegas de praça d'armas, fossem eles segundo-tenentes, capitães-tenentes ou até capitães de mar e guerra. Não estou falando de um sacrifício honrado, merecido, daqueles que se veem nos filmes e são inerentes aos heróis,
Mas o sacrifício de que falo nessa carreira, que insistem em chamar de sacerdócio, era um sacrifício inócuo, quixotesco, cujos maiores feitos eram a contagem correta e ilibada, quase obsessiva, de vidros de mostarda no balanço de paiol. E a maquiagem bem feita, a qual custou toda uma noite, em claro, para o recebimento de uma autoridade que só se importava com a idade do uísque que iria ser servido. Ou seja, passar a noite toda ali vistoriando paiol, enfim, quando tem essas inspeções na Marinha, inspeção administrativa da Marinha, que fala, vai ter agora uma inspeção, meu irmão, é tudo mentira. É tudo mentira. É tudo maquiagem, bota tapete novo que no outro dia vai ser tirado pro almirante botar o pé. É uma mentirada, é um circo. É um circo. Né? Infelizmente, essa é a realidade. É uma crítica ácida, mas a gente está tratando aqui de verdade. Essa fala aqui não é minha, é do Tenente Cardoso. Né? Todos esses fatores me levaram a buscar uma carreira extramarinha, o que consegui com a ajuda de meu Senhor Jesus. Ou seja, ele também é amigo de Jesus. Né? Um abraço aí pro senhor, Tenente Cardoso, se chegar aí pro senhor, sei que o senhor tá em off, mas um dia, se eu puder tomar um café com o senhor, terei a honra de lhe pagar um café. E eu vou tomar água de bolinha, porque parei com café, já tem quase um mês aí. Café eu gosto muito, mas estava me fazendo um pouco de mal e eu parei. Né? Parei. Quando fui aprovado para o cargo de analista administrativo do TRE, o qual estou exercendo no momento. Ele estava escrevendo a carta em 2007. Mas o que me impressiona mesmo é que, a despeito da minha anterior posição, no início de uma brilhante carreira que se desfraudava para mim, nenhuma autoridade se interessou em descobrir por que eu havia decidido abandonar a Marinha. Eu não era um desempregado em busca de um trabalho, tampouco um estudante recém-formado em Direito, mas um oficial de carreira das Forças Armadas que resolveu, como me já foi dito, trocar os botões dourados por uma salinha suja numa repartição. Olha o nível da arrogância, né? Alguém disse para ele, você vai trocar os botões dourados por uma salinha suja numa repartição? Quem entende, entendedores entendem, né? Nada vale a sua paz, nada vale a sua saúde física, emocional, nada vale você não estar submetido a abuso. Diga-se de passagem, ele foi para o Tribunal Regional Eleitoral, que é um órgão federal, onde se trabalha muito tranquilamente, né? Eu conheço a Justiça Eleitoral, né? Então, assim, ele foi analista judiciário, hoje um analista deve estar ganhando aí em torno dos 13 mil aí de forma inicial, provavelmente isso. No mínimo, é inquietante que a diretoria de pessoal esteja realizando pesquisa de satisfação cujo resultado seja que esse êxodo deve-se à falta de recursos no exterior e ao sucateamento dos meios. Esses não são, nem de longe, os reais motivos. E, pelo menos quanto à oficialidade da Marinha, também não é a remuneração. A prova disso é que pelo menos metade dos oficiais que estudam para concurso também buscam carreiras de nível médio, cuja remuneração é menor, mas possui maior qualidade de vida em relação ao regime semiaberto, que se tornou a carreira naval. Olha, ele oficial compara a carreira de oficial como um regime semiaberto, né? Como um regime semiaberto. E vejam os senhores que ele fala naquela época, 2007, né? A gente já vai para quase 20 anos, ele fala do êxodo. O êxodo hoje está muito maior em todas as forças. A oficialidade está metendo o pé, literalmente. A prova disso é que pelo menos metade dos oficiais que estudam para concurso também busca carreira de nível médio, cuja remuneração é menor, mas possui maior qualidade de vida em relação ao regime semiaberto que se tornou a carreira naval. Se nós formos buscar os reais motivos dessa insatisfação coletiva, porém velada, veremos que são causados por problemas estruturais e não conjunturais. Sua causa não está nos baixos salários, se bem que hoje isso está contando muito, porque defasou demais, embora eles estejam realmente abaixo da média do funcionalismo público federal, ou seja, naquela época já era assim. Nem do reduzido orçamento, que de fato está sendo cortado ano após ano. Essa carta aqui é uma carta profética. Se eu falasse para vocês que a carta era de hoje, parece, né? Parece.
É uma carta que ela se auto-atualiza, né? E a Marinha sempre vivendo nessa coisa obsoleta, arcaica, que ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Eu estou ajudando os senhores nesse processo de mudança. Nem do reduzido orçamento que de fato está sendo cortado ano após ano. Imagina, 2007 para cá. E muito menos na redução da quantidade de meios operativos. O valor desta carta reside neste ponto. Todos os problemas que serão abordados podem ser resolvidos dentro de casa, através de iniciativas internas, independentes de orçamento e, o pior, em pouquíssimo tempo, por meio de decisões administrativas simples que não são tomadas por má vontade, orgulho, miopia administrativa ou apego demasiado a uma tradição caduca que emperra e desagrega esta força, ao invés de uni-la em laços comuns, na medida em que origina ações e ordens contraproducentes que contribuem sobremaneira para o mau andamento do serviço. Uau! É só verdade, gente. É só verdade, ele escreveu com a alma a carta, né? Compreendemos que as Forças Armadas, conceitualmente, exercem um papel primordial na manutenção da paz, na dissuasão de hostilidades estrangeiras e na consecução dos nossos objetivos estratégicos como nação. Assim como consta nas tão festejadas apostilas da Escola de Guerra Naval. Ainda mais, acreditamos e gostaríamos que essas metas fossem alcançadas com seriedade e profissionalismo. O problema é que também compreendemos quão diametralmente opostas desses objetivos estão as decisões e atitudes tomadas por nossas autoridades, que destinam porções generosas dos recursos para a pintura incessante de equipamentos que já não funcionam por falta de recursos, que se apropriam das já parcas etapas de alimentação e as transformam compulsoriamente em sobras lícitas, de modo que possam comprar parafusos, tinta, cera e bancar coquetéis para os almirantes que festejam a decadência da própria força. Quem investe milhões de reais do contribuinte na compra e manutenção de meios já defasados, que onerarão ainda mais o orçamento, já que os próprios países de origem não toleram seu custo-benefício. Isto se considerando que são países ricos. Gente, a gente sabe, o Brasil comprou esse NAI São Paulo, né? Um troço, uma sucata desgraçada que eu não sei nem onde parou, né, aquilo ali. O navio aeródromo São Paulo, que substituiu o navio aeródromo Minas Gerais. Hoje o Brasil não tem porta-aviões, né? Tem acho que um porta-helicóptero, não tem porta-aviões de fato, né? Mas esse NAI São Paulo matou muita gente. Dizem que tem uma dinâmica lá que tem uma irradiação. Eu nem sei onde está essa desgraça, mas eu sei que muita gente morreu e se acidentou ali, e isso nunca foi ventilado. Mas a gente sabe, eu sei das histórias, eu tenho gente que quase perdeu a vida ali, que conheço de perto, né? Enfim. Quem investe milhões de reais do contribuinte na compra de manutenção de meios já defasados que onerarão ainda mais o orçamento, já que os próprios países de origem não toleram seu custo-benefício. Isto se considerando que são apenas países ricos, E o pior, cada atitude dessa vem travestida de honradez e pundonor. Como tudo na Marinha, tudo vem travestido de alguma coisa, mas se cavar, a podridão sai, né? Eu me lembro de Jesus quando se deparava com os religiosos, né? A religião, às vezes, é uma coisa... A religião segrega. Você vê, tem várias religiões, um fica segregando o outro. Por isso que eu não sou religioso, né? Mas o meu mestre, né, que amou a todos indistintamente, ele chamou os religiosos da época de sepulcros caiados. Os caras viraram um diabo, né? Os caras viraram monstro. Vocês são sepulcros caiados, porque por fora vocês são bonitinhos, mas por dentro vocês carregam podridão. Eram os falsos moralistas da época, eram aqueles que promoviam, né, a balbúrdia, a discórdia em nome da religião, promovia a desgraça, né? Então, isso aqui que o Cardoso está dizendo, as autoridades navais são sepulcros caiados. Por fora, medalhas e condecorações, mas por dentro eles estão fazendo toda sorte de falcatruas, né? É todo mundo? Óbvio que não é todo mundo, não, mas quem sabe. E o sistema vai produzindo
a desgraça atrás da desgraça. Tá aqui os episódios passados, o que eu já falei, e a gente vai começar a falar de leis dentro do âmbito militar, os regulamentos do Exército, da Marinha, da FAB, enfim. Eu quero que você mande a sua sugestão para a gente pautar aqui no programa e falar sobre aquilo que você quer. Aqui são as vozes da caserna falando, né? Então, eu estou aqui para ser o seu servo, para trazer para a luz aquilo que você entende precisa ser trazido. E o pior, cada atitude dessa vem travestida de honradez e pundonor. A pintura do piso de sucata de ferrugem, somente para o dia de uma visita, acabei de falar, bota o tapete novo e depois tira para o almirante embora. Ou seja, é o que a gente sabe, todo mundo sabe, que todo mundo que está dentro, né? Se reveste do caráter de limpeza e organização, de modo que não fira os olhos de uma autoridade que reluta em não ver a realidade. Atenção, almirante Olsen! A carta do tenente Cardoso está nativa. Eu não sei nem o que isso era na época de 2007, talvez se eu fosse Marighella, fragata, eu não sei, mas hoje a bola está na sua mão. Só precisa matar no peito, né? Deixar ela rolar, dominar e fazer a coisa acontecer, porque do jeito que tá, não tá dando. A força vai falir. E não bota na minha conta não, eu só estou trazendo verdade, eu só estou trazendo fato histórico e vou continuar, com o máximo respeito a Vossa Excelência. De uma autoridade que reluta em não ver a realidade. Tipo, se o senhor tivesse me recebido naquele dia que eu fui aí, era um bate-papo que eu ia falar, mas é isso que fica difícil acreditar. O senhor já sabe de tudo e quer manter no padrão que tá. Então vai dar ruim, pô. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque eu estou trazendo aqui a carta e fazendo uma analogia, contextualizando ela com os dias atuais. Né? O saque da nossa mesa vira espírito de sacrifício, o que vem acompanhado de manipulação das notas fiscais para que a comprovação de gastos com solda seja transformada em aparelhos de TV para a tripulação. Olha aí. E a aquisição de novos meios deteriorados é motivo de orgulho das autoridades que se gabam de fortalecer a instituição em tempos de dificuldade. Ainda que não tenham comprado tenham comprado refúgio de outros países. Pô, é muito forte essa carta, cara. É assim, é sinistro. Mas tá aí. Esses meios não, tá em letras garrafais, irão contribuir para a soberania da nação. Não andam nem funcionam. E ainda exporão a vida da tripulação a um risco desnecessário, pois nossos navios não possuem mais portas estanques, nem sistema de combate a incêndio eficiente. E suas instalações funcionam na base do gatilho, sendo isto um dos grandes geradores de sobrecarga de trabalho ao qual nossas praças e oficiais de baixa patente são submetidos. A chave para se compreender o choque de gerações que ocorre em nossos tempos é a divulgação da informação. Bingo! Por isso que nós estamos aqui divulgando. Olha o Cardozão. Tenente Cardoso, o senhor foi um instrumento poderoso. Por quê? Em 2007 eu li essa carta. Quando eu li, eu falei, caramba, esse cara é um ícone, esse cara... E muita gente estava falando que ele era o João Cândido da era moderna, não sei o que e tal. E eu não saberia que eu haveria de, quase 2 décadas depois, ler a sua carta para o Brasil inteiro. Né? Essa carta está guardada a 7 chaves. Rapaz, o negócio é muito sério. E começo do ano, o Navio Bahia suspendeu. O Navio Bahia é só é só um detalhe. Eu comecei a ventilar as coisas, comandante e tal, comecei a botar as coisas no ventilador, fatos ocorrendo ali em loco, navio correndo risco, parente da tripulação apavorada, e tem gente que leva na brincadeira, não, porque em 1980, quando eu servia no Custódio de Melo, quando parava no Porto de Fortaleza, eu ia pra galinhagem, eu ia pra sacanagem. Pô, meu irmão, ninguém tá aqui brincando. Isso é coisa séria. Quantos militares morreram no NAI, né? São Paulo? Eu não sei, mas foram vários. Incêndio, explosão, não sei o quê. Então, assim, é disso que ele está falando. Né? É disso que ele está falando. A chave para se compreender o choque de gerações que ocorre em nossos tempos é a divulgação da informação. O movimento conhecido como tenentismo, um conhecido de longa data, se manifesta atualmente enriquecido e ligeiramente modificado, uma vez que não se utiliza mais do embate das armas e nem possui o fervor patriótico de outrora.
Com a internet, olha que naquela época não tinha o aparato que a gente tem hoje, não tinha podcast, não tinha programa assim, não tinha. Isso aqui foi em blog, botou na internet, botou em blog. E nem possui fervor patriótico de outrora. Com a internet, ficou muito difícil para o sistema de formação de oficiais privar os alunos e aspirantes da realidade reinante, como acontecia antigamente na chamada bolha. Tem gente que fala assim, rapaz, você vive numa bolha que você atende só quem está com problema, e você fala, pô, será que sou eu que estou numa bolha? Será que sou eu que tenho a mente escravizada? Né? Eu prefiro acreditar que o Tenente Cardoso, dotado de uma inteligência, de uma capacidade intelectual fantástica, de um poder de retórica, de uma escrita impecável, eu prefiro acreditar que ele está certo, né? E que ele furou a bolha e conseguiu entender o óbvio. Eu já entendo há muito tempo. Né? Hoje, é praticamente impossível realizar uma lavagem cerebral completa, que torne o militar subserviente o necessário, pois a visão de mundo de um jovem, que um jovem tem, não o permite. E essa é a causa de tantos oficiais superiores reclamarem que não se fazem mais tenentes como antes, que reclamem cada vez mais. Eu e meus colegas enxergamos a Marinha como mais um órgão estatal, que tem suas funções específicas definidas em lei e atualmente não está executando-as de forma adequada. Não vamos tomá-la pelas armas, nem nos insurgirmos em revoltas. Não, nós não amamos a Marinha acima de nossas próprias vidas, pois isso sequer faz sentido. E entendemos que o mercado de trabalho... Aqui, gente, aqui o negócio é tenso. Tem uns episódios que a gente chora e tem outros que a gente ri, né? Aí você vai falar, doutor, eu já li essa carta quantas vezes? Eu já li trocentas vezes, igual eu já li a Bíblia, né? Óbvio que não estou comparando a carta dele com a Bíblia para mim, é um livro sagrado, mas essa carta tem uma relevância para mim, assim, fantástica, e principalmente no trabalho que eu estou desenvolvendo hoje, na forma como estou sendo perseguido. Eu vou ler a carta em tribunal, vou mandar para juiz, se é que vão me julgar nos tribunais aí do tribunais militares, né? Eu acho que não vão não, mas vamos ver, né? A gente tá aí. A gente tá aí fazendo o que tem que fazer. Entendemos que o mercado de trabalho também mudou, inclusive a iniciativa privada, onde ninguém mais tem um emprego para a vida toda. Aplicamos isso em nossas vidas particulares e decidimos que podemos trabalhar onde melhor nos convier, seja por pagar melhor ou ter uma rotina de trabalho mais agradável. E isso sem o peso na consciência de largar o sacerdócio. É muita inocência achar que iremos abdicar, conhecendo nossa capacidade, competência, potencial e qualificação, de carreiras públicas que nos oferecem dignidade pessoal, respeito profissional, horário de trabalho justo e de quebra remuneração inicial de contra-almirante. Né? Um abraço aí pro Tenente Vinícius Soares, né? Já passou por aqui e falou exatamente isso. Vinícius Gonçalense, né, meteu o pé da Marinha e foi ser fiscal da Receita. Né? Então, só mais um. É muita inocência achar que iremos abdicar conhecer nossas capacidades, competência, potencial e qualificação de carreiras públicas que nos oferecem dignidade pessoal, respeito profissional, horário de trabalho justo e de quebra remuneração inicial de contra-almirante. Para estudar para meu concurso, tive que fazer ele em oculto, sob pena de ser execrado no convívio da força ou perseguido. Eu fui punido por não ter comunicado minha inscrição, assim como preconiza a retrógrada legislação vigente. A legislação da Marinha, né? A norma interna da Marinha. É o que eu falo para os senhores. Esse tipo de norma aqui é inconstitucional. As normas internas da Marinha não podem escravizar os senhores. Até nisso, né? Escraviza. Se você... Olha só a sinuca de bico que a Marinha bota. Se você se inscrever para o concurso, eles abaixam o teu conceito. Se você não falar na hora de sair, quer te punir. É uma desgraça. É um sistema movido pela desgraça. É um sistema movido pela desgraça. Eu fui punido por não ter comunicado minha inscrição. Fez certo. Fez o certo. Não comunica. Assim como... Se fosse hoje, ele não seria punido, obviamente. Assim como preconiza a retrógrada legislação vigente. Porém, fica o aviso de que o número de oficiais descontentes que agora estudam escondidos é muito maior do que os mais de 30 tenentes que cancelaram seu curso de aperfeiçoamento nos últimos 2 anos e do que a turma somente de aspirantes que fechou uma sala exclusiva na academia do concurso público. Há de ser ressaltado que a geração de oficiais superiores e almirantes, atualmente no comando, foi formada durante o regime militar,
ou pós-regime. Uma época bem mais intensa nos valores e também nas arbitrariedades. O mundo mudou. As relações sociais, econômicas e empregatícias também. Mas a Marinha insistiu em cristalizar-se novamente em suas tradições. E quanto mais o tempo passa, mais esta instituição se afunda no anacronismo intenso. O mundo realmente pode ter mudado muito rápido, para que algumas autoridades pudessem ter absorvido. Mas é para tentar mudar um pouco essa mentalidade que passa a discorrer sobre algumas principais causas de insatisfação na Marinha do Brasil. Isso é um oficial falando. Agora, depois você conecta aí ao contexto do Prassami para você fazer sua leitura assertiva. Serviço. As Forças Armadas possuem uma singularidade em relação a outros órgãos e empresas, sejam públicas ou privadas, submetem seus militares a mais de 24 horas de trabalhos contínuas. Isso seria simplesmente imprescindível caso estivéssemos em tempo de guerra. Você vê, ele está sendo treinado para guerra. Tá bom, na guerra a gente fica sem comer, na guerra a gente come mato, na guerra a gente faz o caramba, na guerra. Agora não tem como, numa guerra mentirosa, o cara querer que você coma lavagem, que você trabalhe igual um cavalo. Na guerra, você pode morrer de cansaço, mas você está na guerra. Então a mente escrava vem com essa filosofia. Aqui é treinamento para guerra. Tá bom, aqui é treinamento para guerra. Então vai pro mato comer cocô, vai pro mato comer capim, né? Bota o seu camuflado, a sua farda e vai, pula na água e fica lá náufrago como se o navio tivesse afundado. Então, assim, é mente escrava, não é mente escrava. Então, eu vejo um Tenente Cardoso aqui com a mente, meu irmão, e as coisas vão mudar. Isso seria imprescindível caso estivéssemos em tempo de guerra. Mas considerando-se que os nossos maiores inimigos são a sujeira do piso e o amarelo por fazer, né? O amarelo é que o negócio de incêndio tinha que você passar caol, né? Limpador de metal para ficar brilhando, porque a autoridade tinha que ver brilhando. Na minha época era assim, essa desgraça. Fazer o amarelo, acordar 5 da manhã para fazer o amarelo. O piso e o amarelo por fazer, não há respaldo para essa prática. Após o serviço, o militar não deve cumprir o expediente normal, visto que foi privado da sua noite de sono, tempo de lazer e convive com a família. Médicos e policiais cumprem seus plantões e muitas vezes conseguem descansar neles, são rendidos pela manhã e vão para casa. A carga horária semanal não deveria constitucionalmente exceder 44 horas semanais. Embora batamos com orgulho no peito, nos vangloriando de que não possuímos direito algum, mas com apenas um serviço na semana, essa carga sobe para 56. Um serviço na semana, a carga horária é 56 horas. É matemática. Numa escala muito comum, 3 por 1, o militar pode chegar a cumprir 80 horas semanais, sem nenhum tipo de compensação. É comum que cabos e marinheiros concorram à escala de 1 por 1, sendo liberados como um favor ao meio-dia de sua rendição. Eles cumprem 100 horas semanais, 145% a mais do que permite nossa Constituição, que defendemos com o sacrifício da própria vida. Durante o serviço, nos finais de semana, é comum a prática de detalhar faxinas a serem realizadas no tempo vago, seja lá o que for. Porra, isso aqui é punk. Eu ficava virado no giraia quando estava de serviço 0 às 4 e o intervalo do descanso você tinha que estar batendo ferrugem, pintando. Era uma parada surreal. Eu não sei se está assim ainda. Manda aí alguém off aí, porque isso que ele está falando aqui é uma desgraça. E o oficial tem que supervisionar. Ou seja, ele não está botando a mão porque ele não é elemento de execução. O sargento também não bota a mão. Mas também não descansa, porque tem que vistoriar. Porque é o imediato, né? O comandante mandou fazer o pintar o costado final de semana, né? Isso aí é trabalho escravo. Isso aí é uma loucura, né? Assim, é surreal, cara. Eu tô lendo aqui, riso e choro. Dá vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. A ser realizado no tempo vago. Seja lá o que isso for. Durante o dia, o militar deve se desdobrar em 2 quartos de 4 horas, sendo um na madrugada, além de cumprir os adestramentos previstos. É aqueles combates a incêndio, não sei o quê. Nessas 8 horas, ele permanece, em geral, em pé, no calor do sol e no frio da madrugada. E para que não consiga se refazer entre um quarto e outro, é colocado para tratar convéses, limpar corredores ou soldar chapas no seu tempo vago. Será que perder o seu descanso semanal remunerado não é suficiente?
O militar tem que sentir dor o tempo todo? Olha aí. Nesta força existe um conceito muito errado de que nossos militares são máquinas que devem produzir em tempo integral e de qualquer tempo ocioso, incluído o de descanso, é desperdício. Os oficiais são obrigados, em geral, a permanecer em pé no porta-ló durante seu serviço, desde 6 da manhã para fiscalizar o quarto d'alva, visando basicamente a realização de cerimonial para visita de autoridades não anunciadas e a manutenção do alerta vermelho máximo para passagem de lanche de almirante. Considero isso um desrespeito à minha formação e à capacidade intelectual, uma vez que sou relegado a um mero soldado de chumbo enfeitando um porta-ló enquanto sou subaproveitado nas minhas tarefas administrativas. Cabe às autoridades definirem o que é mais importante, o cerimonial que pode vir a acontecer ou a realização das tarefas administrativas vitais do navio. Sempre achei que tivesse estudado demais para ter simplesmente a função de ficar em pé por mais de 10 horas seguidas. O oficial de serviço pode sim, muito bem, ficar volante no navio e atender às situações que realmente façam jus à sua presença. Quanto ao procedimento das visitas não anunciadas, já está na hora das autoridades se conscientizarem de que a máquina estatal não pode ficar completamente imobilizada, simplesmente aguardando seu repentino aparecimento, de modo a louvá-las e engrandecê-las. É a síndrome de Deus que abarca aí os almirantes, as autoridades navais, né? É comum que se avalie a escala de serviço como muito coxada, ou seja, muito favorável, muito bacana, muito legal. Se arbitre uma satisfatória e depois se inventem postos desnecessários para se justificar um aumento de modo que não fiquem militares à toa, sobrando, como se a folga da escala representasse mão de obra ociosa. Lembro também de quando estava na escola naval, onde o segundo anista não poderia pegar menos serviço do que o terceiro anista. E então criaram um plantão do bar, para piorar a vida do segundo ano e comparativamente melhorar do terceiro, redistribuindo assim todas as cotas de infelicidade. É o ciclo do abuso que eu falo aqui. Essa prática é muito comum também na esquadra, matriz do caldeirão naval, onde a escala do oficial não pode ser maior do que 5/1. E já houve caso de mais de 3 oficiais estarem de serviço em um mesmo dia, desnecessariamente. Sei que um oficial pode se qualificar para concorrer à escala em mais de um navio, assim como eu mesmo já fui qualificado e sem muito esforço durante o expediente. Cada navio poderia ter seu próprio oficial de serviço para resolver problemas administrativos. E após, somente um dos oficiais se responsabilidade pelos navios durante o pernoite. Ou então os oficiais de serviço poderiam simplesmente ficar de sobreaviso com o celular, como manutenção de um grupo de cave, geralmente é citada como impeditivo para a diminuição da tabela como um todo. Lanço a vossas senhorias um desafio, arquitetar um plano de combate a incêndio efetivo que se utilize somente dos militares de serviço. Isso se mostra na prática inviável, pois combater um incêndio com 12 ou 8 militares dá no mesmo. Teremos que disparar o ALOM ou chamar a Brigada de Bombeiros do GSE, Grupo de Socorro Externo. Ressalto que a base, que quase a totalidade dos incidentes, decorre da presença de pessoal a bordo, ou seja, quanto mais gente houver na tabela de serviço, maior será a quantidade de pessoa necessária para cuidar da tabela de serviço. Só haverá incêndio na cozinha se ela for utilizada, incêndio na coberta se ela estiver habitada, rompimento de rede se estiver pressurizada. A manutenção de uma tabela de serviço que pernoite a bordo é a causa máter dos sinistros e a sua diminuição ou extinção alteraria sobremaneira o paradigma do CAV. E, afinal de contas, se CAV fosse tão importante, as tomadas de incêndio não deveriam estar entupidas de caol. É o que eu falei, o cara fica passando caol ali para a autoridade ver o negócio, mas na hora da água sair, tá entupida, porque o caol tá ali nos bicos. É uma desgraça, né? É uma desgraça. Comissões. Sem esquecermos que dentre as profissões do mar, só os pescadores são mais mal remunerados do que nós. Podemos fazer algumas considerações. Se é fato que a nossa compensação pecuniária é irrisória, então que haja compensação como há na Petrobras, seja adotada a escala 15/15, pelo menos, ou seja, um dia de licença para cada dia de comissão. Sem falar na escala 14/21, adotada por aquela empresa,
que é considerada vanguarda até no âmbito internacional e, logicamente, deve possuir uma capacidade administrativa de referência. Realmente somos homens de madeira em navios de ferro e merecemos descanso depois dessa atividade tão ingrata, que é se fazer ao mar, já que nem fazemos jus à compensação orgânica. Seria implausível abrir mão dos militares por tanto tempo? Creio que não, considerando que em cada dia de mar estamos 24 horas a serviço, período de tempo 3 vezes superior ao nosso expediente normal. Se a Marinha inventou tantos obstáculos administrativos de modo que uma tripulação operativa não possa se ausentar para ter descanso, que se transfiram essas responsabilidades para uma unidade administrativa, bastando uma alteração em DGPMs, SGMs, ou seja, são as normas internas que eu falo para os senhores, que os almirantes fazem. Fazem como? Pautado nessas tradições toscas, antiquadas, obsoletas, e que eles continuam fazendo porque a sua vaidade não pode ser atingida. Você quer ver uma coisa? Por que me prenderam na Marinha? Por vaidade. O almirante que me prendeu por vaidade, por ego, é um ególatra. E tem mais coisa para vir como desdobramento que eu vou deixar claro essa vaidade, essa egolatria que eles têm. Né? Famigerada síndrome de Deus, pensam que pode tudo. Sendo o mar um ambiente inóspito por natureza, os tripulantes ainda não são obrigados a cumprir expediente entre o enjoo e o serviço, embora o navio esteja em um período dedicado à vida operativa. Um mínimo de descanso e conforto é necessário ao marinheiro para que realize suas tarefas a contento e ajude a diminuir o estresse que naturalmente surge em condições de afastamento e confinamento. Por último, o que considero mais desrespeitoso, obrigar a tripulação a baldear e pintar o navio no dia do regresso de uma comissão, sem ao menos terem tido a chance de verificar como estão seus familiares. A pintura não pode ser ou transparecer que é mais importante do que nossas famílias. Para quem não sabe, o navio chega da comissão, ao invés do cara ir para casa, ele tem que lavar o navio todo com água e sabão para tirar o salitre ali, né, e tal, e pintar os lugares que desceu ali lágrima de ferrugem e tal. É uma loucura, é literalmente uma loucura. Rotina e administração. Consideramos como nossas prioridades administrativas a desburocratização, a impessoalidade. Nisto também subtendida a extinção do quero mariste. O que é o quero mariste? É o que o cara manda pela sua natureza e pronto. Quero mariste, o advogado não pode entrar aqui, porque eu quero, entendeu? Tá cheio na Marinha, né? No Exército eles falam requero, na polícia também. A mais arbitrária, arcaica e amadora forma de gerência existente. A definição de objetivos claros que devam ser alcançados e de prazos razoáveis a serem cumpridos. Todas as nossas tarefas costumam ser para ontem, revelando o descompasso de nosso planejamento organizacional e o uso racional do dinheiro público. Por isso, não aceitamos pintar o piso para a visita de uma autoridade ou pintar o navio antes mesmo de atracar, após 3 meses de comissão, como se retornasse da terra do nunca. Isso é desperdício. Ou seja, ele deu uma sugestão. Ele traz o problema e aponta a solução, pô. É uma máquina de pensar. É isso que a gente quer. Mudança efetiva a partir de onde tem que ser mudado. Mas como é que muda se os arrogantes não querem? Né? Se os deuses do Olimpo, os deuses gregos que vestem a farda branca e as gemadas amarelas não querem? Eles querem passear de navio com empresário, né? Diga se me entende aí, pessoal da comunicação aí, do marketing, aquela mentirada. E a máscara tá caindo, e o rei tá nu e vai ficar mais. O rei tá nu e vai ficar mais. Isso é desperdício. Não aceitamos que sirvam banquetes para autoridades e depois compense com semanas servindo macarrão com salsicha para a tripulação. Isso é desrespeito, né? É desumano até. Inclusive, se há coragem moral nesta força, de que tanto se ouve falar nas praças d'armas, então que se sirva para as autoridades extreme B que visitarem nossas OM. Nunca! O mesmo rancho que comemos diariamente. Esta é a melhor maneira de protestar pelo corte do nosso recurso. As autoridades políticas vão lá beber uísque 12 anos, vão lá comer camarão, comer salmão. É isso que ele está falando aqui. E a Marinha entenda que a manutenção de limpeza e arrumação não é a nossa função constitucional. Enquanto houver capitães de fragata passando os dedos com luva em cima de armários, não poderemos nos concentrar nas tarefas que realmente importam. Eita!
O cara vai passar uma inspeção imediata e passa o dedo, mas não passa nem o dedo com a mão, não. O que ele tá falando aqui? Passa dedo com luva. É brabo. Assim como eu chego sem atraso todo dia, em um horário definido, gostaria que a licença fosse cumprida desta mesma forma. O licenciamento não é um favor, muito menos concessão do comando. É uma obrigação com o militar que já cumpriu seu expediente diário. Eu já ouvi de oficial falar assim, a licença é concessão do comando. Como se o comando pudesse manter o cara em cárcere privado à toa, sem nenhuma justificativa. A partir de hoje é 5 dias sem licença. Eu já vi acontecer isso com roubo a bordo, tinha dinheiro de comissão num cofre, alguém roubou, o comandante puxou a prancha para se investigar ali, aí tudo bem, se justifica. Agora o comandante não dá licença, pô, ele é o quê? É um deus ou um diabo? Né? Enfim. É uma obrigação com o militar que já cumpriu o expediente diário. Não há como solucionar todos os problemas da MB em um único dia. E cabe ressaltar que a maior parte dos nossos problemas são explicitamente gerados pelas idiosincrasias de nossos oficiais superiores e almirantes, que desejam governar este órgão como melhor lhes parecer, satisfazendo suas próprias prioridades pessoais e relevando as da organização. Se for necessário ficar após o horário, que haja compensação no outro dia. Além disso, a maior humilhação a qual me sujeitei durante esses mais de 4 anos de oficial foi suplicar diariamente para poder ir embora após cumprir meu expediente. Nós simplesmente não temos que nos despedir como um ato de educação, mas ficamos atrelados a uma autorização para irmos embora, o que gera um mal-estar horrível, após se repetir 2 centenas de vezes e ainda nos atrasa em pelo menos 40 minutos por dia. Tempo médio para vencer as filas dos nossos superiores nas mais diversas instâncias. Ou seja, o oficial, quando vai embora, tem que pedir ao comandante para se ausentar. Se o cara ficar enrolando, se o cara for daqueles prostituídos completamente no abuso, meu irmão, ele deixa o cara ali, primeiro, segundo tenente, capitão, tá doido. Ele vai ficando ali, é isso mesmo. Num passe de mágica, algumas autoridades pensam que podem apagar através de confraternização do dia estressante que impõe aos oficiais subalternos e intermediários, tornando todos uma família, botou entre aspas aqui, imediatamente. Essas confraternizações são marcadas em geral fora do horário de expediente e são compulsórias, tornando-se um prolongamento realmente longo, ou seja, todo mundo tem que estar lá, os oficiais que não querem têm que ir por ordem. Minha geração não troca o convívio de suas famílias por amigos de copo, e a amizade verdadeira não exige comparecimento contrariado. Se todos estivessem satisfeitos, o congraçamento seria consequência natural. Quando o coquetel é realizado durante o dia, mostra-se mais um revés interessante. Passam-se 3 horas ou mais de expediente no evento, invariavelmente uma dedicação suplementar para resolver as tarefas negligenciadas. Mas quando é necessário um oficial sair mais cedo para resolver um problema, ele fica sendo mal visto. E isso é um exemplo clássico da nossa cultura. Pode-se matar o expediente para beber, mas não para tratar de nossa vida pessoal. Como resultado de alguma carência afetiva, certas autoridades ficam nervosas se não receberem o bom dia ou boa noite. Essa é uma frivolidade que deve ser encarada da seguinte forma: as pessoas têm coisas mais importantes para fazer do que dar boa noite compulsoriamente umas às outras. Esse evento incorre naturalmente ao haver um encontro fortuito entre 2 pessoas educadas e não deve ser objeto de recomendações intimidadoras ou ordens de parada. Por se falar em parada, esta consiste em uma das melhores formas de desperdiçar a mão de obra. Como se ninguém soubesse sua função na OM, reúne-se os oficiais para se despacharem ordens, geralmente de caráter individual, ou se fazem verdadeiros grupos de discussões sobre assuntos aleatórios e fantásticos, enquanto todas as praças aguardam formatura. Em suma, a OM fica parada por quase 1 hora e depois se estende o expediente após o horário. Definitivamente, isso não é GQT, ou seja, gestão de qualidade total, que a Marinha sempre fala, né? A parada pode ser feita por um e-mail e os assuntos individuais tratados individualmente. Assunto grave e delicado, Caixa de Economias. Se hoje mesmo o governo dobrasse nossa etapa de alimentação, melhoraríamos o padrão do nosso rancho ou dobraríamos nossa receita. Se é difícil trabalhar na escassez do orçamento, que se apliquem pelo menos os recursos corretamente na sua previsão legal. Não existe sobras lícitas.
pois na realidade não há sobras. Esta sobra artificial é criada quando se estipulam metas financeiras a serem atingidas em detrimento da qualidade de vida de nossas tripulações. Como então exigir comprometimento? Como ser leal com quem nos retira o bife para comprar parafuso, tinta ou souvenirs para as autoridades? Se não há previsão orçamentária para nossas despesas correntes e manutenção dos meios, então por que nossos almirantes parem de ter medo de Se não há previsão orçamentária para nossas despesas correntes e manutenção dos meios, então que os nossos almirantes parem de ter medo de apertar quem se deve, nosso governo, se bem que apertar a própria força é mais fácil e não arrisca a nomeação a cargos na ONU e exijam que sejam repassados os recursos necessários. Mas o que vi todos esses anos é que é mais cômodo exigir a excelência dos mais modernos, exaltando a criatividade, como vi em tantas ordens do dia, quando na verdade não existem ferramentas adequadas, computadores em condições de uso, ou sequer plano para limpeza, ou sequer pano para limpeza, que deve ser reaproveitado até depois de rasgado. Esse é o exemplo de coragem e abnegação a ser seguido no bicentenário de Tamandaré? Finalmente, o mais grave, por se tratar de crime química, é inadmissível que se exija dos subordinados que se mascarem notas fiscais a fim de burlar o controle orçamentário que a própria Marinha idealizou e exportou para a administração pública com tanto orgulho. É desnecessário me aprofundar nesse tema, mas eu alerto a todos que julgam que os fins justificam os meios, que a grande quantidade de oficiais descontentes que foram aprovados como analista do TCU e na Polícia Federal, recentemente pode vir mudar o destino de quem tem prazer em resolver problemas de bordo a qualquer custo, se achando acima da lei, ou que pensa... Olha o que ele está falando aqui, gente. Olha o que ele está falando aqui. Ou que pensa que pode explicar a um magistrado dizendo que o fez em prol do serviço. Oficiais que desejam fazer o que julgam correto são mal vistos e retirados de suas funções para não atrapalhar um bom andamento do serviço. E isso também se aplica à venda ilegal de óleo e combustível. Embora não haja espaço nesta carta para citar todos os nossos vícios, como, por exemplo, a forma amadora de condução no reparo de um navio, estes são, no meu ponto de vista, alguns principais problemas geradores de desmotivação que se alastram pelos oficiais subalternos e intermediários da Marinha, e são a causa do êxodo que vem ocorrendo. Eles são mutáveis, pois são concernentes à postura das nossas autoridades. A pena que as Forças Armadas, em especial a Marinha, pagará se não corrigir este problema postural será ter uma lacuna irreparável em seus postos a médio e longo prazo. Bem falado, Tenente Cardoso. Parabéns. Se nossos almirantes decidirem descer dos pedestais e encararem a situação como homens valorosos que são, entenderão que este é um momento de guerra e medidas difíceis de serem tomadas. Entendam, esta força como hoje conhecemos não vai subsistir nem de um modo nem de outro. Se essas mudanças não forem feitas agora, as baixas em massa serão cada vez mais frequentes e mais fortes. E quando o remanescente da minha geração chegar ao comando, as fará. Se forem tomadas agora, a Marinha se tornará um lugar agradável de se trabalhar e muitos corações que hoje estão inclinados a sair podem retroceder. Não se engane, existe aspirante de segundo ano estudando para concurso e também capitães-tenentes em postos chaves, sendo que a média de espera para aprovação em um concurso é de 2 anos. É uma decisão a ser tomada rápido antes que haja um colapso administrativo. E não existe como prender as pessoas com ameaça de indenização de curso, o que, aliás, é inconstitucional. É hora de rever as políticas de motivação e de aposentar o manual de liderança da Marinha. Parar de movimentar militares contrariados quando houver voluntários. Respeitar a programação de férias que o militar fez com sua família com 6 meses de antecedência. Não tocar regresso geral fim de semana para comparecer a uma regata, teoricamente ser lazer. Não exigir de todos nós que demos um jeitinho quando não houver previsão orçamentária. O famoso fazer no amor. Não colocar como prioridade nosso serviço o apito para as lanchas de autoridade, sob o risco de receber uma mensagem exigindo apuração do fato para achar que nossa oficialidade vai ter o sonho de vida tão somente esperar, talvez ser um almirante dentro de 30 anos. Essas medidas surtirão muito mais efeito na qualidade de nosso trabalho do que qualquer um programa Netuno, recém-divulgado, que já nasce como incongruência típica.
Enquanto toda administração pública federal terá 8 anos para sua implementação, a Marinha implementará seu pacote de qualidade em 1 ano, com a famosa fórmula embrulha e manda, se valendo do mascaramento de índice de avaliações. Quanto a mim, sei que vou servir melhor no meu país no TRE do que na Marinha, porque cansei de servir com amadores, cansei de jogar vaidades, cansei de jogar dinheiro pelo ralo e de ver boas ideias se perdendo num labirinto de vaidade, priorizando-se limpeza e arrumação ao invés de segurança nacional. Cansei de pertencer a um celeiro de alcoólatras e pais ausentes. Terei efetivamente tempo para me dedicar à minha família e viver dignamente como não faço desde 19 de janeiro de 1988, o ano que ele entrou na Marinha. E se alguém que lê esta carta se propuser a refutar meus argumentos, estarei à disposição, pois nunca fui de me fechar ao debate por uma simples questão hierárquica. Márcio de Abreu Praça Cardoso, primeiro tenente RM2, analista do TRE. Tenente Cardoso, um abraço para o senhor. Essa carta aqui, ela é de uma profundidade tão grande, tão intensa, e ela trazida para a contemporaneidade, é como se fosse escrita ontem. Então, meus agradecimentos ao senhor. A todos vocês que querem essa carta, só olhar aqui no link da bio e a gente passa a carta para você, através dos nossos canais, dos nossos contatos de comunicações. E ficamos por aqui com Vozes da Caserna. Até o próximo episódio. Fui!